Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Sob o impacto dos atentados em Paris, a Câmara dos Deputados vai analisar o projeto de lei antiterrorismo. O projeto volta do Senado com um texto muito diferente do que aquele que havia sido aprovado na Câmara, na primeira votação. Entre elas, a exclusão dos movimentos sociais dos possíveis atingidos pela lei e a determinação de qual autoridade será responsável pelo combate e prevenção ao terrorismo. E o Brasil em Debate vai discutir como deve ficar o texto e também como o Brasil está se preparando para evitar atos de violência durante as Olimpíadas. Nossos convidados são os deputados Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, e Arthur Oliveira Maia, do Solidariedade da Bahia, relator do projeto. Deputado Arthur, como é que vai ficar o texto? Como é que o senhor está vendo a votação aqui na Câmara? Olha, primeiramente eu quero dizer que nós votamos aqui na Câmara um texto que não foi em nenhum momento o texto de um determinado posicionamento político. Nós recebemos essa relatoria quando já havia terminado o debate na comissão especial que foi criada. E na comissão especial, o clima ficou muito contaminado pela fala de alguns que diziam que aquela lei iria criminalizar os movimentos sociais e de outros que diziam que, se não incluísse os movimentos sociais, estaria se dando um salvo-conduto para que os movimentos sociais pudessem cometer atos de depredação, de exageros e não seriam punidos. Então, a solução que nós apresentamos como relator foi uma relação simples e até, eu diria, óbvia. Colocamos que a lei não atinge os movimentos sociais, tais como os movimentos reivindicatórios por direitos coletivos ou individuais, mas sem prejuízo da legislação penal existente. O que é que isso significa? Se uma manifestação vai para a rua, como aconteceu nesses black blocs aí, em algumas vezes, depredar patrimônio, até acontecer o homicídio contra alguma pessoa que esteja ali participando da manifestação, aquilo ali não é ato de terrorismo, mas a pessoa que cometeu o crime será punido de acordo com o que a lei penal brasileira prevê. O que não dá, o que é uma falta de bom senso, o que é uma falta de sensibilidade, o que é realmente um absurdo, é as pessoas quererem fazer uma equiparação sobre um exagero que aconteceu eventualmente em uma manifestação reivindicatória social, a invasão de uma fazenda, etc., com o que nós estamos vendo e que está assustando o mundo, como foi agora esse atentado terrível em Paris, como foi o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos há uma década atrás e que realmente caracteriza uma outra atitude completamente diferente. Ali sim, há uma ação, como nós definimos o crime de terrorismo, uma ação destrutiva com o propósito de causar pânico generalizado por razão de crença política, religiosa, xenofóbica, de gênero, racial e etc. Então, isso é o crime de terrorismo. E para esse tipo de crime, até hoje, não existe um tipo penal claro no direito brasileiro. É isso que nós estamos fazendo. Outra coisa, um exagero, que aconteceu na passeata, não é crime de terrorismo. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. Essa não é uma questão do governo Dilma. Eu sou um deputado de oposição, eu sou líder de um partido de oposição, mas nunca tratei como relator esse projeto como um projeto do governo Dilma, ou de oposição, ou de situação. Esse é um projeto do Estado brasileiro. Portanto, nós nos reunimos, o deputado Arlindo Chinalha participou de maneira integradíssima na elaboração desse relatório comigo, ele é do PT, como o deputado Arnaldo Fraga, que é do DEM, como a deputada João Moraes, que é do PCdoB, como o deputado Miro Teixeira, deputado Raul Jugman, participamos de maneira coletiva no sentido de trazer uma lei que ajude o Brasil e que proteja a gente contra esta sanha perigosa que existe hoje em todo o planeta. Deputado Carlos Zaratini, como é que o senhor vê? É o texto do Senado ou o texto da Câmara que deve prevalecer? Não, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa é uma lei muito importante para o Brasil e nós temos que tratá-la com a devida importância. Nós estamos vendo agora esses atentados que ocorreram na França, né, e que vem acontecendo em outros países também, com menos, vamos dizer, com menos impacto, mas acontecendo também. Né? Essa situação é uma situação grave e o Brasil tem que se proteger
o país, o seu território, o seu povo desse tipo de atentado. Agora, nós temos uma preocupação fundamental, não transformar essa lei, né, não deixar que essa lei se transforme numa nova lei de segurança nacional, né, a lei de segurança nacional que vigiu durante os anos da ditadura e que qualquer ato, né, qualquer tipo de protesto poderia ser classificado como um ato de terrorismo. Então essa é a grande preocupação que nós tivemos na elaboração da lei e o deputado Arthur Maia foi uma pessoa que negociou e ouviu todas as posições e isso ajudou muito a chegar no texto que foi aprovado na Câmara. Um texto que exatamente busca distinguir manifestações sociais, manifestações populares, onde eventualmente ocorra algum tipo de depredação, algum tipo de ferimento, alguma coisa que aconteça eventualmente, de um ato organizado para causar pânico, para atemorizar a população. São duas coisas completamente diferentes. A lei antiterrorismo é uma lei que endurece artigos do Código Penal, endurece artigos que já existem, né? Crimes que já existem são agravados quando feitos sob inspiração de uma organização terrorista. Então, nós conseguimos, no texto da Câmara, distinguir os atos do movimento social dos atos de terrorismo. E o Senado mudou isso. Então, nós vamos aqui trabalhar para que seja aprovado, restaurado o texto da Câmara. Deputados, durante a discussão no Senado, houve até senadores que falaram, não, o Brasil não precisa de uma lei antiterrorismo. Nós citaram até o premier de Israel, que falou, não, o Brasil conseguiu a perfeição da democracia, da convivência entre as raças, mas a gente recebe umas Olimpíadas no ano que vem. Como é que os senhores veem realmente, efetivamente, o risco do país sofrer ações dessas organizações? Olha, numa pesquisa que foi publicada essa semana, me informou ontem, e eu não vi a pesquisa, uma jornalista da Rede TV, que entre 162 países, o Brasil é o 72º em risco para que aconteça um ato de terrorismo. Agora, é importante que se diga o seguinte, o ato de terrorismo, ele acontece de surpresa. Então, tem que ser atribuída às nossas forças de segurança uma condição de atuar preventivamente para evitar o terrorismo. Porque hoje, se acontecer, por exemplo, da Polícia Federal encontrar na internet uma pessoa aqui no Brasil incitando alguém para ir fazer treinamento com o Estado Islâmico, por exemplo, ele não pode coibir essa pessoa de fazer isso. Ele não pode enquadrar esta pessoa em uma ação de preparação de um ato de terrorismo. Então, nós precisamos, de maneira muito clara, dotar os nossos órgãos de segurança, a Polícia Federal, a ABIN, o Exército, de um respaldo jurídico que possibilite fazer esse tipo de prevenção. Obviamente que se você, vamos dizer que seja apreendido no Brasil um carregamento de explosivo clandestino, a polícia vai fazer uma investigação sobre aquilo. Se aquele explosivo ficar comprovado ao longo da investigação que era um contrabando lá, do jeito que ia explorar uma mina de mineração ilegal, ele vai responder pelos crimes de contrabando, de possível dano ambiental, etc. Agora, se a polícia descobre que aquele carregamento de explosivo tinha o propósito de fazer um atentado terrorista, então a pessoa será enquadrada no crime de terrorismo. Esse crime, como colocou muito bem o deputado Zaratini, ela endurece mais as penalidades, porque é um crime muito mais grave, que atinge a coletividade social. E mais do que isso, além de endurecer as penas, ela cria essa possibilidade da ação preventiva, porque o crime de terrorismo ele tem que ser combatido preventivamente. Deputado Carlos Zaratini, o senhor acha que a gente corre o risco de ser alvo? Olha, hoje, se a gente olhar o cenário atual, a gente pode ficar tranquilo, mas a gente não pode dormir, né? Quer dizer, a gente tem que se preparar. A Olimpíada, ela é um momento importante porque ela traz as atenções do mundo inteiro para o país, né? E isso, logicamente, pode ser palco de ações como já foi a Olimpíada de Munique, né? A Olimpíada na Alemanha, na década de 70, se eu não estou enganado. 72, eu acho, né? 72. Então, o que acontece? Nós não queremos que se repita aqui no Brasil. Então,
tem que ser adotadas todas as medidas de segurança para que não ocorra. E nós temos que ter uma lei também que, como disse o deputado, permita tratar atos de preparação de terrorismo como crime também, para que a gente possa efetivamente punir e evitar que isso aconteça, que se dê o ato, né? Então nós temos que ter inteligência, né? Quer dizer, inteligência funcionando, não só da Polícia Federal, mas também das Forças Armadas, temos que ter coordenação e temos que ter uma legislação que permita a atuação desses órgãos. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta discutindo a lei antiterrorismo e a preparação do país para as Olimpíadas com os deputados Arthur Oliveira Maia, do Solidariedade da Bahia, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado Zaratini, o senhor estava falando que nós precisamos estar preparados. Agora, o Brasil gastou efetivamente até hoje, né, novembro, dezembro, 1,2% da verba reservada para prevenção aos atos de terrorismo durante o ano de 2015. O senhor acha que a gente precisa acelerar isso? Como é que o senhor será que a gente está se preparando efetivamente? Sem sombra de dúvida, nós precisamos efetivamente ter um serviço de inteligência organizado, um serviço de inteligência que coordene os vários órgãos que participam da defesa, né? E precisamos ter as condições também da defesa cibernética, que é outro ponto onde o terrorismo pode atacar, né? E que atinge milhões de pessoas. Por exemplo, uma ação cibernética contra o sistema energético nacional, que é coordenado por computadores, pode nos afetar o país todo. Então é necessário investimento nisso. Nós achamos que se está se gastando pouco daquilo previsto, nós temos que acelerar isso, né? Nós temos que garantir essa segurança para todas as instituições brasileiras, para a gente manter a democracia. Nós estamos falando de uma coisa importante. Você vê no caso da França, as medidas adotadas para manter a segurança da população são medidas restritivas à democracia, certo? É uma série de controles que passam a gerar um incômodo para as atividades democráticas. Então, nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Então, para isso, nós temos que preparar mais, nos prevenir ainda mais. O senhor tem visto que é suficiente o esforço que está sendo feito nesse sentido, deputado? Olha, é muito importante a gente destacar esse ponto, porque o que nós estamos fazendo aqui no Congresso Nacional é cumprindo a nossa parte. Qual é a nossa parte? É dotar todas as forças de segurança do país de uma lei que dê respaldo jurídico para fazer o enfrentamento do terrorismo, fazendo o combate preventivamente, fazendo uma ação que possa ter uma coordenação. Essa questão da coordenação é muito importante, porque o Senado tinha retirado a coordenação. Tinha retirado a coordenação, nós vamos manter, porque os próprios americanos, né, depois do atentado do World Trade Center, eles entenderam que se houvesse já naquele momento uma coordenação que unificasse todas as informações, possivelmente o atentado de 11 de setembro teria sido evitado, mas acontece que as informações estavam fracionadas. Uma parte no Exército, uma parte na CIA, e aquilo facilitou a ação terrorista. Tanto que logo depois eles criaram uma agência que concentra hoje todas as informações sobre terrorismo, e a partir daí esse combate passou a ser muito mais eficiente. Nós colocamos aqui no Brasil a GSI como sendo a coordenação, e agora estamos mantendo isso. A GSI está sendo extinta, mas estamos atribuindo essa coordenação para o órgão que está absorvendo as funções da GSI, mas também autorizando o governo a estabelecer a coordenação que o governo achar melhor, mas tem que ter uma coordenação. Agora, com relação a essa questão do gasto público, isso não é uma função do Congresso Nacional, e eu não escondo a minha preocupação. Eu realmente fiquei surpreso e muitíssimo preocupado ao saber que, faltando menos de um ano para as Olimpíadas, nós estamos hoje a 7 meses das Olimpíadas, haveria de haver sido feito aqui no Brasil um esforço bem maior
com gasto de recursos, naturalmente, porque isso envolve a compra de equipamentos, o treinamento de pessoas para que se faça o combate efetivo ao terrorismo, e fiquei realmente muito assustado quando soube que praticamente nada foi gasto. 1,2% ou 1,3% é insignificante em relação à verba orçamentária que foi colocada no orçamento para que o governo faça esse enfrentamento ao terrorismo. Eu espero que o governo tenha responsabilidade com isso. Sabemos que o Brasil está passando por uma gravíssima crise econômica, não vamos entrar nesse debate, porque aí é um tema que não deve contaminar essa questão da lei que estamos votando agora, mas sabemos que estamos diante de uma crise, mas, sem dúvida, se o Brasil assumiu perante a comunidade internacional a responsabilidade de fazer uma Olimpíada, que é o maior evento esportivo do planeta, nós não podemos deixar que todos aqueles que vão participar deste grande evento corram risco, sobretudo corram risco em virtude de uma desídia da nossa parte. O governo tem que ter responsabilidade e isso já não é a nossa parte, mas me preocupa profundamente. Uma das questões que está sendo bastante questionada é que o Brasil não passa nos voos nacionais, o Brasil não inspeciona as bagagens com raio-x. Parece que só os voos internacionais. Os voos nacionais não obrigatoriamente toda a bagagem é inspecionada. Isso poderia ser modificado porque pela lei a autoridade que cuida do aeroporto deveria fornecer esses equipamentos, mas a maior parte dos aeroportos brasileiros não tem esses equipamentos. A atividade de controle do aeroporto é feita sobre as pessoas que estão embarcando, então se verifica a bagagem que vai na mão, né? Se verifica no raio-x as bagagens que vão na mão das pessoas e se houver algum objeto lá perigoso, deve ser retirado, né? Isso tem funcionado de forma eficiente. Agora, efetivamente, nós não estamos verificando o que você deve estar se referindo, a bagagem que vai no bagageiro do avião. Né? Eu considero que isso talvez fosse importante fazer, exige que a gente compre mais raio-x e que se faça esse processo, inclusive com mais antecedência. Né? É questão de uma avaliação. Eu acredito que deve ter se tomado essa decisão em função de um histórico, né, de eventos. Né? Então, mas é necessário talvez reexaminar a oportunidade de fazer esse exame com raio-x. Porque nós tivemos uma explosão de um jato há menos de um mês. Então, sem dúvida, veja só, a pauta administrativa do Brasil nesse ano de 2015 foi uma pauta fundamentada na possibilidade do impeachment, no ajuste fiscal. A pauta não foi uma pauta positiva, foi uma pauta negativa. Sem querer entrar na questão de governo ou oposição, a pauta do Congresso foi uma pauta negativa, uma pauta de enfrentamento. Não vamos entrar nas razões desse enfrentamento. Eu estou de um lado, o deputado Zaratini está do outro. Mas, sem dúvida, esse debate que aconteceu e as fragilidades do governo certamente trouxeram dificuldades. E o fato mais objetivo, comprobatório dessa dificuldade, é a execução de apenas 1% de todo o valor destinado para a organização da segurança das Olimpíadas. Isso é muito grave, é muito perigoso. E eu acho que o governo deverá, de maneira muito intensa, eu acho que isso é uma questão de responsabilidade do governo, porque a nossa parte aqui é só votar realmente a lei, mas o governo tem a obrigação, não é outra coisa, é obrigação perante os brasileiros e perante a comunidade internacional de fazer um esforço muito maior do que fez até agora para dar segurança aos que vão participar desses Jogos. Efetivamente, os únicos indícios que se encontrou até hoje no Brasil, ligando o país a grupos de terrorismo internacional, foram eventos de grupos que lavam dinheiro aqui no país para mandar esse dinheiro, isso em Foz do Iguaçu, em São Paulo mais recentemente. A gente tem uma legislação contra a lavagem de dinheiro que pode ser efetiva, que pode pegar esses grupos, porque hoje a política tem sido sufocar esses grupos. A lei prevê... A lei prevê de uma maneira muito interessante. Na lei, o país se filia a lei traz o país para um acordo que existe em relação aos países todos das organizações. Que nós já assinamos. Já praticamos. Já praticamos. O que a lei traz de inovação é o seguinte: se o governo federal recebeu uma comunicação do Conselho de Segurança da ONU,
determinando que faça o bloqueio de bens de pessoas que estejam fazendo esse tipo de atividade no Brasil, o governo brasileiro está autorizado a proceder o bloqueio desses bens. Tanto que um dos debates que aconteceu no relatório era se essa ação deveria ser da Advocacia Geral da União ou do Ministério Público Federal. E eu, como relator, entendi que deveria ser a Advocacia da União, porque é um ato, é uma ordem que o governo dá. O governo tem autoridade para mandar a Advocacia Geral da União fazer alguma coisa, a Advocacia Geral da União terá que fazer. Não se discute. O Ministério Público não. O Ministério Público diz, não, eu não quero fazer, eu acho que está errado e tal, então tem autonomia. Nesse caso, tem que ser impositivo. O governo brasileiro recebendo da ONU, já que assinou um tratado internacional, recebendo da ONU aquela determinação, tem que cumprir. Então, nós colocamos que essa tarefa será feita pelo governo federal através da AGU. Internamente, o Brasil tem uma legislação que está se apertando a questão da lavagem de dinheiro, deputado? Tem, nós temos o ENCLA, é o Escritório Nacional de Combate à Lavagem de Ativos, né? Para não falar de dinheiro, para lavagem de ativos, que é uma coisa até mais ampla que dinheiro. E esse ENCLA coordena, são atividades da Receita, são órgãos da Receita Federal, né, do Banco Central, participa também o sistema financeiro e tem sido eficiente, quer dizer, tem apontado inúmeras vezes eventos que são irregulares e combatido esses eventos. Agora, eu gostaria de retornar ao assunto que o deputado Arthur Maia colocou, quer dizer, nós fizemos uma Copa do Mundo que foi muito bem sucedida do ponto de vista de segurança, né? E o governo dedicou recursos a isso, a ter os controles efetivos, executou de forma eficiente. Eu acho que nós precisamos, como o GSI está sendo extinto administrativamente, é necessário o governo estabelecer uma coordenação que não necessariamente precisa ser um órgão, né, com toda aquela estrutura, mas é necessária uma coordenação efetiva entre as forças da Defesa Nacional, a Polícia Federal e outros órgãos que venham a participar dessa atividade de controle interno, né, de verificação se não está sendo preparado algum evento terrorista ou se existe mesmo essa articulação de recursos financeiros. Então, é necessário que o governo tome essa medida urgentemente, né, de ter esse órgão funcionando. Então, eu acho que após a aprovação da lei, a tarefa fundamental para o governo é estabelecer esse órgão que vai fazer essa coordenação para que a gente chegue na Olimpíada de forma tranquila e bem preparado. Muito obrigada, deputado Carlos Zaratini. Muito obrigada, deputado Arthur Maia. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.